porque é uma imposição muito grande, porque isto trabalha com medo, não é? Eu há pouco tempo, não sei se posso falar, ouvi uma história de alguém que foi estudar para fora, ficou por lá e nunca mais voltou à família, mas a barriga começa a crescer, vai a todos os médicos e não conseguia e voltou para casa. E quando chega a casa, isto é Moçambique, estava lá um pneu cheio, ok? Mesmo com o advento da medicina moderna e o crescimento da igreja, o povo africano sempre teve uma inclinação muito forte aos valores tradicionais e espirituais. Hoje, para nos ajudar a entender sobre este fenômeno, temos ela que é coautora do livro Curandeirismo, Medicina ou Feitiçaria, doutora Isabel Paula. Lembrar a si, caro telespectador, que pode adquirir esta obra ao preço de 700 meticais. É só entrar em contato com o número do WhatsApp na descrição e obter a sua cópia. Vamos ao tema. O que é o curandeirismo? O curandeirismo, conforme o trabalho que nós fizemos, nós vimos, se formos para a academia, vimos que muitos dizem que o curandeirismo é uma medicina que cura, e quando vamos para a ciência também fala de curandeirismo, mas é importante aqui dizer que esta palavra de curandeirismo nós não encontramos em outros países, esta palavra curandeirismo. Encontramos esta palavra exatamente em Moçambique. O curandeirismo é onde esta palavra é mais usada. Então, mas quando nós procuramos os estudos antropológicos sobre o curandeirismo feitos aqui em Moçambique, verificamos que eles retratam a questão da cura, outros retratam que é uma questão de cultura, uma questão de tradição, que é uma questão de imposição, portanto, e que muitos acabam entrando para o curandeirismo não por vontade, mas há uma imposição para que eles entrem para o curandeirismo. Os próprios curandeiros também acabam justificando isto, que é porque o avô foi, é porque o tio foi, alguém da família acabaram sendo escolhidos. Portanto, é uma atividade que está ou que é exercida dentro desta sociedade moçambicana, mas ela leva um cunho que é o ser cultural, faz parte da cultura e faz parte das tradições, porque ela tem a ver com os ancestrais, portanto com os espíritos daqueles que faleceram, como os nossos guias na nossa vida. E quando nós entramos para a gramática, aquilo que é a ciência, encontramos que a definição do que é o curandeirismo, de facto, encontramos como feitiçaria, como charlatismo, como mentira, como tudo isso. E mesmo a nível da Bíblia, nós não encontramos uma palavra como curandeiro, mas encontramos adivinhação, encontramos feitiçaria, que tem a ver que nos leva a esta situação de entender de facto o que é o curandeirismo. Então, quando nós vemos ainda o curandeirismo no nosso país, há uma interpretação de qualquer coisa que cura, não é? E dentro destas curas podemos encontrar várias, já curas familiares, medicina familiar também, que faz parte podemos dizer que faz parte deste tema do curandeirismo, mas são medicinas feitas com base em algum conhecimento, né? Às vezes uns levados pelos próprios espíritos, guiados, mas outros pela própria ciência que as pessoas vão aprendendo e com os hábitos de que esta planta serve para curar uma tosse, serve para curar uma diarreia, encontramos tudo isto. Então, basicamente posso dizer que o curandeirismo, na sua definição é isto, tem um lado que é cura, não é? E acreditamos que existe essa cura, mas tem este lado também que pode ser chamado de feitiçaria, pode ser chamado de mentira, de bruxaria, e quando nós vamos entender dentro do nosso contexto como país Moçambique, vamos ver que esta questão do curandeirismo está muito ligado a uma questão espiritual, ok? A uma questão demoníaca, não é? É assim como nós entendemos. E quando vamos analisar também as consequências disto, podemos chegar à conclusão de que é algo que não é muito boa, não é? Porque está ligado a este mundo todo que eu acabei de mencionar.
Como se manifesta o curandeirismo em outras culturas? Noutras culturas nós podemos apanhar esta questão de ser chamado bruxedo, né? Bruxaria. Há quem consulta cartas, há quem consulta cristais, não é? E tudo isto está ligado a esta, porque isto tem a mesma proveniência, não é? A proveniência é a mesma. Então, e cada um, dependendo daquilo que são os seus hábitos, as suas culturas, o como quer apresentar, o conforto que quer apresentar nisto, vai chamando como acha. Acho que não sei se é Angola ou Brasil chamam candomblé, tem a Mãe Santo que exerce estas coisas todas. Então, há várias denominações dependendo de sítio para sítio, né? De região para região, mas no fundo o conteúdo é o mesmo e a origem é a mesma. E os efeitos são os mesmos, as consequências são as mesmas, de facto. Em outra entrevista, teria dito que muitos dos conflitos familiares se devem ao fato de um curandeiro ter apontado um membro da família como responsável do fracasso do outro. Sendo este um caso comum, por que as pessoas ainda procuram o curandeirismo? As pessoas ainda vão, de facto, por falta de informações, por falta de conhecimento. Se nós vamos à Bíblia, em Oséias, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós, quando trazemos este livro, é mais para criar um despertar, criar uma informação e dizer que, olha, ainda que façam, mas façam com informação, com conhecimento. Há ainda muita ignorância porque esta questão do curandeirismo está de tal forma entranhada na vida, no dia a dia das pessoas que acreditam que é uma questão tradicional, é uma questão cultural. E estas coisas, quando nós olhamos para elas, são muito religiosas dentro do povo. Então são aquelas coisas que têm que ser cumpridas e que já dos nossos antepassados nós já viemos com este beber, este comer, de que é ali onde é que as coisas acontecem. É com base no espírito do meu avô, do meu pai, nos ancestrais, que a nossa vida anda e que a nossa vida é guiada. E quando as pessoas vão, de facto, encontram resultados, não é? Porque depois este espírito imediatista que nós temos também acaba nos levando, de facto, a isto. Mas, fundamentalmente, eu acho que é mesmo por falta de conhecimento. A palavra de Deus que diz por falta de conhecimento que o povo perece. Então, e quando as pessoas também estão aflitas, não é? Olham para todos os lados e não têm solução, não é? E quando alguém lhe mete isto na cabeça e diz que esta é a verdade, não há outra verdade. E se a pessoa não tem outro conhecimento, porque a nossa vida tem que ser de termos de comparação. Nós só podemos ter, de facto, uma visão certa ou aproximada daquilo que é verdade se tivermos vários termos de comparação. Quando não temos outro termo, o outro lado da verdade, efetivamente que vamos acreditando que esta é a verdade. Então eu creio que as pessoas ainda vão, porque os resultados estão aí. Diz que eu quero ter um filho, tenho um filho, quero um trabalho, tenho trabalho, quero um emprego, tenho emprego, e as coisas muitas vezes acontecem de forma rápida. Mas isto traz as suas consequências, são situações que são pagas e muitos de nós pensamos que fica só pelo pagamento, paguei e já tenho aquilo que eu queria. Mas que isto são pactos que são criados com o mundo espiritual, muitos de nós não sabemos. E depois isto tem as suas consequências mais tarde. E há faturas que depois advêm, porque isto depois passa de geração para geração, até que um dia Jesus entra na nossa vida e quebra esta situação. Quais são os perigos de se envolver com o curandeirismo? Há efeitos práticos, Dércio. Um deles, que é muito rápido, é de facto a discórdia dentro da família. Porque esta situação do curandeirismo nunca traz uma vida reconciliada, uma vida de sossego dentro da família, porque cria intriga, porque quando se vai, muitas vezes minha vida não está a andar bem, alguém diz, olha, vai ali, vai, sempre há de haver o maldoso, há de haver aquele que é o causador da minha infelicidade, ou do meu mal-estar, ou da falta de sorte, como se costuma dizer. Então, normalmente são pessoas ligadas à própria família, ou porque vai ser o pai, ou porque vai ser a mãe, ou porque vai ser o irmão, às vezes até o vizinho, ou porque o avô que já faleceu. Então, isto cria
este desconforto muito grande da família, em que a família depois não se fala, é pai que não fala com a mãe, ou quando fala com o filho, é o filho que não fala com a mãe, e às vezes faz pactos de tal maneira que até acaba havendo mortes dentro da família, porque muitos não conseguem gerir estas emoções, que são tão grandes, a forma como elas chegam à pessoa. Não, teu pai sabe, a tua mãe sabe, eles sabem, tu não vês como é que eles vivem, porque fazem isto. Então, até vão buscar aspectos provavelmente negativos de relação dentro da família, e muitas vezes é por falta até de preparação, para as pessoas estarem em conciliação, estarem em conforto, e por cada um tem o seu caráter, até vão buscar estas pequenas coisas que trabalham com a adivinhação. Mas tu não viste o que o teu pai ou a tua mãe fez ou o teu irmão? É mesmo para isto, é mesmo para aquilo. Então, este cria um ambiente de intriga dentro da família. Então, e acaba levando a mortes. E vemos pessoas idosas a serem agredidas, a serem maltratadas por consequência destes avisos ou destes conselhos que são dados no campo do curandeirismo. Okay. Qual é a maior tendência da nossa sociedade? Soluções tradicionais ou modernas? Olha, eu diria, Dércia, não com muita certeza, porque vê-se uma mudança também de comportamentos hoje em dia, não é? Porque o Evangelho também está aí, tem estado a chegar às pessoas. Creio que há muita gente que ainda vai ao curandeiro, porque por aquilo que a gente vê nas ruas, às vezes deparamos com grupos de 5, 10 jovens que estão vestidos com aquelas vestes dos curandeiros, mas também acreditamos que pelo número crescente de psicólogos, há muita gente que também vai ao psicólogo, e as pessoas também vão se esclarecendo sobre estas matérias e tendem de facto a fugir disto. Mas é muito difícil sair disto quando não se tem Jesus na vida, quando não se tem o conhecimento da palavra, porque a força que está por trás daquilo que hoje eu posso dizer que é o psicólogo, eu tenho outro conhecimento, ela sempre acaba nos puxando, porque é uma imposição muito grande, porque isto trabalha com medo, não é? Eu há pouco tempo, não sei se posso falar, ouvi uma história de alguém que foi estudar para fora, ficou por lá e nunca mais voltou à família, mas a barriga começa a crescer, vai a todos os médicos e não conseguia, e voltou para casa. E quando chega a casa, isto é Moçambique, estava lá um pneu cheio, ok? Quando não voltaste, e quando se furou aquele pneu e vazou, a barriga daquele homem também vazou. Isto é verdade. Então, ainda que muita gente queira sair deste abismo, porque isto é um abismo, mas é uma situação que não é fácil, quando a pessoa não tem a informação e não tem a força da palavra de Deus. Só a simples vontade da pessoa não é suficiente, porque a pessoa querendo, como não, acaba caindo. Nós podemos ver naquilo que, da experiência que eu tenho visto, não posso dar assim estatísticas. Por exemplo, pessoas que vivem uma vida de dependência às drogas, ao álcool, o que eu tenho visto, quem tem sucesso, de facto, é aquele que recebeu Jesus. Porque aquele que não recebeu, ainda que queira sair pela sua própria força, não é suficiente para se restabelecer, porque o inimigo sempre vem, está lá, mostrando-lhe todas aquelas coisas que para ele sempre foram boas, não é? E a própria família, às vezes, também em grande medida influencia para isto. Porque o deixar esta questão implica renunciar a muitas coisas. Às vezes as pessoas acham que há muitos benefícios, sem saber as consequências. Por que ainda existem pessoas na igreja que buscam o curandeirismo? Nessa pergunta, Darcy, posso falar de duas situações. O inimigo também trabalha, pode ter os seus agentes dentro da igreja e achamos que são tão crentes quanto os outros, mas que têm o seu papel dentro e sabemos que isso existe. A outra questão que eu posso dizer é o problema mesmo de fé, a falta de conhecimento sobre a palavra de Deus. Por isso é que nós estamos a propor que a igreja saia, que a igreja venha, fale deste assunto, que este assunto do curandeirismo, esta vida das trevas, seja falado sem ter tabus, mas de forma muito aberta. Se gostaste deste vídeo, partilha connosco o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa lhe notificar sobre mais do nosso conteúdo. Fique ligado, Deus abençoe.